Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10. É o complemento deste texto, tá? Tem texto que começa no Velho Testamento, termina no Novo. Ou é explicado no Novo, para ficar melhor de entender. Ele é explicado no Novo. Aliás, todo o Velho Testamento é explicado no Novo. Capítulo 10, verso de número 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Leia comigo. E a pedra era Cristo. É um lindo tema, não é? E a pedra era Cristo. Qual é a grande missão da igreja? A missão central e primordial da igreja é levantar Cristo diante do mundo. A igreja não pode levantar a si mesma. Os pregadores não podem colocar a sua imagem, a sua presença adiante, acima do propósito central, que é levantar a Cristo. O grande profeta João Batista diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. A igreja, com sua ativismo, com a operação neste mundo, ela tem montado muitos aparatos para ser uma instituição relevante. Nós sabemos que todo esforço para tornar a igreja eficaz, abrangente, influente, presente na sociedade é válido. Mas nós não podemos de maneira nenhuma pensar que qualquer que seja a estrutura, o sistema que a igreja consiga elaborar, estabelecer, criar, qualquer que seja, o mais avançado que for, ele nunca será substituto para a presença soberana de Jesus Cristo na terra. Não existe nenhuma organização ou instituição religiosa que possa cumprir o propósito de Deus apelando para a psicologia, para a educação. Tudo isso é válido, promovido numa igreja, mas não pensando que isto vai substituir a centralidade de Cristo. Grandes pregadores, eloquentes pregadores, doutores, mestres, teólogos, tudo isso tem o seu lugar, mas o grande perigo corre a igreja quando ela começa a pensar que quando tem isso, ela já não precisa de orar tanto, ela não precisa de depender tanto de Cristo. Ela pensa assim: de qualquer maneira isso aqui vai funcionar. Funciona, mas não funciona dentro do propósito do reino eterno de Deus. Não funciona no sentido essencialmente espiritual. Porque educação não salva ninguém, tecnologia não salva ninguém, palestras de autoajuda não salva ninguém, aconselhamento psicológico não salva ninguém. Só Cristo salva. Então Cristo tem que ser completo na igreja, tem que ser íntegro na igreja. Se a igreja falhar no seu propósito de levantar Cristo acima de instituição, de nome, de denominações, de pregadores, de teólogos, se ela não levantar Jesus bem acima de tudo isso, ela se perderá, não será eficaz, não cumprirá o seu papel e não poderá talvez nem ser chamada de igreja depois de algum tempo. Irmãos, tem que ficar bem claro, bem explícito, bem explicado.
A igreja não salva ninguém, pregador nenhum não salva ninguém. E para ficar mais claro ainda, nós, na realidade, não podemos fazer aquilo que é essencial para as pessoas, nenhum de nós podemos fazer. Só Cristo pode guiar os homens do seu estado de morte para a vivificação espiritual. Só Cristo pode tirar o homem do seu estado depravado de pecador para promovê-lo ao estado de uma nova criatura redimida. Isso não acontece porque nós cantamos lindos hinos, não. Por detrás desses hinos tem que estar uma força muito maior do que a do hino, da melodia, da letra. Tem que estar o poder atuante de Deus, a vivificação do Espírito, o fluir do Espírito de Deus. Se um cântico comunicar Cristo, louvado seja Deus, que cântico abençoado. Mas um cântico pode ser lindo, admirar as pessoas e não comunicar Deus. Um pregador pode pregar uma mensagem linda, emocionante e pode, ao mesmo tempo, não estar comunicando a vida de Deus. Transmitir Cristo, não apenas uma apresentação, por mais bela que ela seja, transmitir Cristo. Cristo e somente Cristo pode transformar, vivificar e fazer do velho homem uma nova criatura. Por que estou dizendo isso? Tudo é uma introdução ainda. Eu estou dizendo porque nós temos que nos esforçar para tirar, para remover da mente das pessoas e até de alguns irmãos esse olhar muito fixo dele no homem e tentar fazer um esforço total para transferir o olhar de todos, tanto dos da igreja como daqueles que estão lá fora e ainda talvez virão para a igreja, para que o olhar deles seja para Jesus, exclusivamente para Jesus. Se eu fizer alguma coisa, se eu apresentar alguma coisa que faz as pessoas ficarem deslumbradas comigo, isso está errado. Elas têm que ficar deslumbradas com Cristo. Quando terminar esse culto, você voltar para casa, você deve até esquecer da figura, da pessoa do pastor Elcio. Mas por favor, não esqueça do Cristo que eu estou pregando. Por favor, não esqueça da mensagem do Cristo exaltado, glorioso, poderoso, vivo, bondoso, compassivo, que te ajuda, que te sustenta, porque amanhã não vou estar com você, mas Ele vai estar com você. Capítulo 11 de Hebreus, o escritor aos Hebreus descreve, narra a história dos maiores homens que já andou por essa terra. Os maiores, os mais brilhantes homens de Deus. E não estou falando de homens comuns, falando de homens espirituais. São descritos ali, e muitos classificam o capítulo 11 de Hebreus como a galeria dos heróis da fé. Mas quando o Espírito Santo de Deus termina de lembrar ao escritor o nome daqueles homens, e olha, ali estavam, entre aqueles homens estava Abel, estava Enoque, estava Noé, estava Abraão, Isaac, Jacó, estava José, estava Moisés e por aí vai, centenas de outros. Quando a inspiração do Espírito termina de dar ao escritor a relação daqueles nomes, o Espírito de Deus continua usando ele para escrever. E no capítulo 12, que seria natural no plano de vista, no plano humano de escrever, de pensar, é que agora o escritor vai apresentar talvez o maior deles. Será que é Abraão? Para que nós tomemos como o foco dos nossos olhos. Mas ao contrário, o Espírito Santo não manda ninguém olhar para Abraão, nem mesmo para Moisés, nem mesmo para Noé. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aqueles homens tinham grande fé, mas Jesus não apenas tem fé, tinha fé, Ele é o autor e o consumador da fé.
É nele que reside toda a fé que move o nosso coração, a nossa vida. É ele que tem o conteúdo da fé verdadeira e genuína. Então não é olhar para Abraão, embora Abraão seja um lindo modelo e exemplo de homem de Deus, mas quando é para decidir a vida, você não tem que olhar para pastor, não tem que olhar para a igreja, você não tem que olhar para Abraão, você não tem que olhar para Moisés, você tem que olhar para Cristo. No capítulo 45, verso 22 de Isaías, o Senhor diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Ninguém jamais pôde dizer isto, só o Senhor Deus, através de seu Filho Jesus, pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro declarou naquela pregação linda: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe um nome, é o nome de Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Não ficar apegado demais ao homem, impressionado demais com as pessoas, com as organizações, com as estruturas, os aparatos humanos. Por quê? Porque são coisas ou pessoas defeituosas querendo ajudar as outras. Seria mais ou menos como o seguinte: dermatologista está com o cliente ou a cliente e dá uma olhada para ela e disser: vou aplicar um tratamento eficaz para acabar com suas espinhas. E o paciente olha para o rosto da dermatologista, está cheio de espinhas. É a mesma coisa que o médico que olha e diz: olha, eu tenho um tratamento eficaz para a sua calvície. E o paciente olha para a cabeça dele e não vê um fio de cabelo. Você acredita nesse tratamento? Você acha que vai dar certo com você não deu nem para ele? É isso que às vezes os pregadores famosos, importantes, que querem ser seguidos, ter seguidores e tal, fica falando para você, como se eles pudessem te salvar, como se eles pudessem mudar sua vida, como se eles pudessem te ajudar. Na realidade, só Cristo pode te ajudar. Por isso a igreja tem uma única missão: levantar Jesus. Levantar Jesus. Você diz: pastor, como é que a gente faz? Qual é a nossa tarefa? Nós temos que sair convertendo as pessoas, temos que sair curando, fazendo milagres. Irmãos, nós só temos que fazer uma coisa: ficar arraigado a Cristo. Se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, vai dar tudo certo. Nós vamos continuar seguindo o caminho cristão verdadeiro. O pastor Yong-Soo, que já faleceu, pastor da maior igreja pentecostal do mundo, na Coreia do Sul, lá em Seul. Quando ele estava vivo, a igreja dele já tinha chegado a 1 milhão de crentes. Você imagina isso? Nos domingos tinha 7 cultos. Entravam e saíam grupos de 50 mil pessoas para dar lugar a outras. Não dava para todo mundo assistir o culto num domingo só, não. O pastor Yong-Soo disse o seguinte: nós não fazemos aconselhamentos matrimoniais, conjugais. Como? Como é que você vai fazer aconselhamento numa igreja que tem 1 milhão de pessoas? Aconselhamento é um grupo pequenininho, né? Ele disse: nós não fazemos. Mas e essa igreja? Não tem... Como é que ela resolve os problemas dela? Ele diz: nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus, insistentemente, mandamos o povo para casa e dizemos: vivam o Evangelho, orem e jejuem, Deus guiará os vossos passos. Deus vai ensinar para vocês como é que vive em família, como é que é um bom pai, como é que é uma boa esposa, como é que é uma boa mãe. Nós pregamos e mandamos o povo a viver o Evangelho. Não tem conselheiros. Eu já vi igreja que tem conselheiro para tudo. Mas o que adianta ter um conselheiro quando a gente busca no histórico dos maiores palestrantes que às vezes tem por aí, que dá cursos para casais, dá treinamento para a família? Você descobre que ele já está no 3º casamento.
Vale. Jesus disse: médico, cura-te a ti mesmo. Não é possível nós deixarmos da fonte, deixarmos do lugar de onde emana vida e poder, para ficarmos apegados apenas a ribeiros, a pequenos filetes de água que correm por aí afora. Louvado seja Deus por esta chuva maravilhosa. Só não dá para escutar, mas dá para ouvir o barulho dela. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama-me. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama-me. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, mais uma vez, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Diga comigo: e a pedra é Cristo. O primeiro sentido de Cristo como a pedra tem a ver então com a revelação no deserto, lá em Horebe, quando Deus mandou Moisés ferir a pedra, e da pedra saiu um rio de águas. Depois Paulo disse lá em Coríntios, a pedra era Cristo. E a Bíblia diz, Paulo diz que a pedra seguia-os. O que é fabuloso pensar que uma rocha maior do que esse templo deslocava milagrosamente no deserto, oferecendo água para aquele povo que peregrinava no deserto. A pedra era Cristo. 1500 anos depois daquele dia lá no deserto, o Senhor Jesus está em Jerusalém. É o dia principal da festa dos tabernáculos, o último dia, o 7º dia da festa. João capítulo 7, verso 37. Está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O primeiro aspecto de Cristo como a pedra é que Ele é a pedra do manancial de águas vivas. Lá no deserto correram águas literais. Agora aqui em João ele está falando de águas espirituais. Ele é a fonte da água da vida, tanto aquela que sacia sua sede física, como aquela que sacia sua sede espiritual, principalmente a espiritual. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, este era o dia em que os sacerdotes desciam até o tanque de Siloé, enchiam as suas vasilhas de ouro, de prata, e subiam num cortejo, entravam no templo e derramavam água sobre o altar, para lembrar a pedra de Horebe, o milagre da pedra que jorrou água. Quando Jesus então vê aquela multidão com os símbolos, apenas com os símbolos, com as sombras, ele põe-se de pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus estava falando de uma vida abundante que o Espírito de Deus iria produzir no coração de todos os que crescem nele. João explica que Jesus estava dizendo aquilo a respeito do Espírito Santo que haviam de receber todos
porque crescem nele. Louvado seja Deus. Esta vida abundante nunca, jamais será superada por nenhum prazer deste mundo, porque é uma vida, é uma alegria, é uma força que brota no seu interior e jorra, fazendo a sua vida ser sempre renovada no poder do Espírito Santo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem que ter um contato com Jesus. Não é a igreja que está dizendo, vem para a igreja que nós temos água viva. Não, quem tem sede, vem a mim, disse Jesus. A mim. A mim, você não precisa de mim, você não precisa de outro pregador, você não precisa ficar andando de igreja a igreja, você precisa de chegar a Jesus Cristo. Quando eu tomei conhecimento de textos como esse, eu disse, eu vou buscar Jesus, eu vou clamar Jesus, e todo momento que eu podia, eu entrava para o meu quarto e orava, eu ia para o templo, mas eu estava o dia todo dizendo, Senhor, eu quero ser tocado por essas águas vivas, eu quero ter esse rio transbordando dentro de mim, eu tenho sede, Senhor, eu quero beber desta água. O primeiro aspecto de Cristo como a pedra, é a pedra do manancial de águas vivas. Em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, nós temos o segundo aspecto de Cristo como a pedra. Nós vamos ver isto na leitura, capítulo 16, verso 18. Veja na sua Bíblia também, enquanto eu estou procurando. Está escrito assim: mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O segundo aspecto de Cristo como a pedra é que ele é a pedra alicerce fundamental da igreja. A igreja, irmãos, não pode esquecer disso. Se ela é uma instituição bonita, se ela é uma instituição influente, se ela realmente faz bem para muitas pessoas, num sentido ou no outro, é porque Cristo é o seu fundamento. A igreja não tem virtude nela mesma, mas a virtude que ela pode expressar provém da pedra, o alicerce que é Cristo. Paulo disse, ninguém pode pôr outro alicerce. Paulo disse, ninguém pode pôr outro alicerce. E também tem que saber de uma coisa, veja como você edifica sobre este alicerce. Pedra, a pedra fundamental. Paulo disse, eu pus o alicerce, eu lancei os fundamentos. Paulo disse, não me propus saber outra coisa senão a Jesus Cristo e este crucificado. Só de passagem, nem precisava mais dizer isso, todo mundo já sabe, mas porque Pedro estava perto de Jesus, então alguns interpretaram que Jesus estava dizendo que Pedro era a pedra, mas que engano, que é um absurdo. Não precisa de ser muito inteligente para entender isso. Que o próprio Pedro, 2 minutos depois, logo depois, vai dar lugar a Satanás. Vai dizer que Jesus não pode morrer de jeito nenhum, e Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. Se Pedro fosse a pedra da igreja, a igreja tinha desaparecido do mapa, já não existia, porque como Pedro era fraco, a igreja seria uma esfacelada. Mas Pedro estava lá, e o nome de Pedro também quer dizer uma pedrinha. Não tem nada a ver, não tem nada que liga uma coisa com outra. Quando Jesus disse assim, tu és Pedro, ele depois se volta para ele mesmo e diz, sobre esta pedra. Tu és uma pedrinha, mas é sobre esta rocha aqui. Eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. Que era ele mesmo. Ele sim é a rocha dos séculos. Pedro é uma pequena pedrinha, como todos os crentes são comparados a pequenas pedrinhas. Então aqui temos Cristo, o alicerce da igreja. A igreja é uma fortaleza por conta do seu alicerce. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Cristo colocou o seu selo de bênção sobre a igreja. A igreja aliás, o mundo espiritual, do mal principalmente, não respeita a igreja, porque ela tem muitos edifícios, porque ela tem muitos patrimônios, porque ela tem um certo prestígio. Não.
diabo não importa com isso, não está nem aí para isso, mas ele teme a igreja, porque a igreja tem Cristo como alicerce e tem a autoridade do seu nome para expulsar demônios. Glória a Deus por isso. O terceiro aspecto de Cristo como a pedra é o que Pedro ensina na sua primeira carta, capítulo 2. Capítulo 2, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aqui está Cristo como a pedra, o fundamento da fé cristã, o fundamento da vida cristã. Se você voltar um versículo atrás desse texto que nós lemos, Pedro está falando dos crentes como pedrinhas. Vós sois como pequenas pedras de uma edificação. Nós somos como os pequenos tijolinhos que o Senhor está usando para edificar a igreja espiritual. Mas aí ele diz: Cristo é a pedra fundamental desta fé, desse edifício espiritual de gente, de pessoas. E aí nós sabemos que ele está falando principalmente da vida cristã, porque logo na sequência ele fala da igreja como esse corpo. Olha, no verso 9: mas vós sois uma geração eleita, vocês são um sacerdócio real, uma nação santa. Quem é o fundamento da nossa vida, da sua vida? É Jesus. Jesus do começo ao fim, Jesus todos os dias, Jesus todos os meses, Jesus o tempo todo. Por que vocês falam tanto de Jesus? As pessoas perguntam. É porque Ele é a nossa vida. Nós começamos nele, andamos com Ele, vivemos por Ele, e tudo é Jesus em nossa vida. Se nós somos essa nação santa, é porque Ele nos tornou, nos fez assim. Somos transformados por este poder permanente e presente em nossas vidas. E a última analogia de Cristo como a pedra, Daniel capítulo 2. Daniel 2, verso de número 34. Daniel 2:34. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram com pragana, como nas eiras do estio. Glória a Deus. Acho que temos que cantar um pouco mais. Isso é bom. Louvar a Deus ao som da chuva, né? Glória a Deus. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até o fim. Tua vontade se cumpra em mim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero
quero ser um vaso novo. Vamos ficar de pé nesse instante. Esta última parte que acabei de ler fala de uma pedra que foi cortada lá do alto. E esta pedra veio e bateu nos pés de uma grande estátua que representava todos os reinos dos homens do mundo. E Daniel interpretou aquele sonho do rei Nabucodonosor e disse: rei, esta pedra, cortada sem ajuda de mãos. Na realidade, a gente entende que ali fala da encarnação de Cristo. Cristo vindo como homem para trazer a salvação aos povos. Mas ele não terminaria a sua obra na cruz, nem na ressurreição, nem na sua intercessão celestial. Quando ele vai terminar a sua obra? Quando ele vier como a pedra que fere a estátua. A estátua representa os reinos dos homens. Nós estamos vivendo o tempo da estátua. Aí eu pergunto você sabe que parte da estátua nós estamos vivendo? Eu vou explicar rapidinho. A cabeça representava a Babilônia, os peitos, a Média e a Pérsia, o ventre, a Grécia, as pernas de ferro, Império Romano. Aí só sobrou os pés. Exatamente, nós estamos pertinho do tempo dos pés. E quando chegar aos pés da estátua, aí nós sabemos que o reino de Deus está vindo em forma da pedra. A pedra que vai esmiuçar tudo. E a Bíblia diz que a pedra encheu a terra. O reino de Deus está chegando, irmãos. A pedra que vai encher a terra é o reino de Cristo. Cristo vem, Cristo vai reinar, Cristo vai assentar no trono, Cristo vai transformar o mundo, Cristo vai estabelecer a justiça e a paz, Cristo vai trazer a alegria eterna, Cristo vai reunir os resgatados, Cristo vai colocar você num trono para ajudá-lo a reinar sobre este mundo. Cristo vai estar manifestando e enchendo este mundo com a glória dele, e então o ministério da pedra termina com o grande, poderoso, inigualável reinado de Jesus Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus? Não tem nada melhor do que orar com a chuva caindo. Eu quero convidar os que querem orar para vir para frente. Eu não estou perguntando quem está sofrendo, quem tem problema. Eu quero, quem quer orar, vem para frente. Glória a Deus. Quem quer e gosta de orar e está feliz porque Cristo é a pedra que te transformou, a pedra que sustenta a tua vida, a pedra que satisfaz, a pedra que vivifica. Glória a Deus. Chega mais um pouquinho, irmãos, ocupa o corredor, deixa livre. Glória a Deus. Isso aí, vai ser cheio de graça e de poder esse momento. Abra seu coração, acredite. Está com sede de Deus? Está com vontade de chorar um pouco de alegria? Está com vontade de sentir as fortes emoções do Espírito Santo? Venha, chega mais perto. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga: Senhor, me toca hoje. Senhor, me vivifica hoje. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem tocar em mim. Eu preciso de Ti, Senhor. A minha vida te pertence. Eu quero ser cheio desses rios de água viva. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agora clamamos, oramos, intercedemos e pedimos que a presença do Senhor seja com poder e graça no coração, na vida deste irmão, dessa irmã. Vai caminhando, Pai, entre o teu povo, vai ministrando vida, poder e vitória, vai trazendo, Senhor Deus, o avivamento que teu povo precisa, que a tua igreja quer, que a tua
Teu filho, tua filha busca este avivamento que vem do céu, o sopro que vem do alto, o Espírito que desce com poder, com virtude, que traz a sabedoria, traz a vida abundante, que traz o poder espiritual, que repreende, Senhor, as forças do mal, que faz cair por terra as barreiras. Em nome de Jesus nós oramos. Sopra, Santo Espírito, sobre a sua herança, vem sobre os quatro cantos da terra, toca corações, toca o espírito e a alma. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos encha, que nos fortaleça, que nos leve, Senhor, deste nível de uma vida comum, natural, para a vida sobrenatural, para a vida espiritual, para a vida de emoções que vêm do céu, de experiências celestiais, das visões de Deus, do Espírito que vivifica, da mão que toca, do poder que restaura, em nome do Senhor Jesus. Jesus, nós oramos, em nome de Jesus nós recebemos pela fé o toque poderoso da mão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem ministrar, vem trazer poder, vida. Senhor, nós queremos o toque, nós queremos que o Senhor toque, que o Senhor vivifique, que o Senhor afasta agora, a fraqueza vai embora, o temor seja repreendido, todo medo seja tirado. Deus poderoso, cai agora por terra as barreiras, cai agora por terra tudo que possa impedir, impor dúvidas, impor temores. A família seja tocada, as crianças sejam tocadas, o Espírito de Deus venha sobre a juventude, o poder de Deus venha sobre os obreiros, as obreiras, venha sobre os seus cantores, teus músicos, venha sobre nós que pregamos a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebam pela fé, diga: eu estou bebendo desta água, eu estou bebendo deste rio, o Senhor está fluindo, a mão do Senhor está trabalhando, aleluia. Diga: eu creio, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel, o Senhor sempre faz, o Senhor sempre vem ao nosso encontro, o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem conforta, o Senhor é quem consola, aleluia, Senhor. Glória, 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 glória ao santo nome de Jesus, aleluia, Senhor. Bem-vindo, Espírito